Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo. Nós vamos trabalhar a disciplina de História com vocês, tá? E eu imagino que vocês estejam assistindo às aulas, né, normal, acompanhando, né, de forma remota, né? E aí eu trouxe para vocês, nessa aula, o conteúdo que eu imagino que vocês estejam trabalhando, tá bom? A gente vai estudar o Estado moderno e o absolutismo, tá bom? O conteúdo está lá no seu livro. Eu dividi ele em duas partes, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês essa parte, né? Como é que se formaram as monarquias nacionais, né, na Europa, o que é o absolutismo, tá? E aí eu trouxe duas monarquias, né, a inglesa e a francesa, para a gente ver nesse primeiro momento, tá bom? E aí, depois a gente trabalha as outras duas monarquias e o mercantilismo, tá bom? Se vocês estiverem observando pelo livro, vocês vão ver que ele tem abrange todo esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar? A habilidade que a gente vai, né, ver nessa aula é a seguinte: é a EF07, HI07, que é descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política. Olha aí o termo mais importante, é a questão da centralização política. Então, a formação dessas monarquias, elas são um exemplo disso, são um exemplo de centralização política, tá? A gente está trabalhando, pessoal, um período que a gente pode dizer que é um período de transição. É a transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Então, e dentro desse período de transição, vocês viram as mudanças que aconteceram na arte com o Renascimento, né? Na cultura, né? No modo de pensar com o humanismo, tá? As mudanças na religião, na religiosidade, né? Com as reformas protestantes, né? Depois veio a Contra-Reforma católica. Então, é um período de muitas mudanças, porque é um período de transição, né? A gente está saindo da Idade Média e iniciando a Idade Moderna, tá? E aí, essa centralização política, ela está dentro desse conjunto de mudanças, né? Porque, se você observar, fizer uma análise de como era a organização política na Idade Média, ela era uma organização muito descentralizada, né? Os nobres em cada região é que tinham poder, né? Não existia uma figura central com poder. E é exatamente o que vai acontecer nesse período de transição, né? Com a formação dessas monarquias, onde vai ter a figura do rei com o poder centralizado, tá bom? Então, não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares, tá? Só para a gente enquadrar melhor o espaço de tempo que nós estamos trabalhando e o lugar, né? A gente está abordando aqui uma realidade que aconteceu na Europa, tá certo? E aí esse espaço de tempo é séculos, a gente pega do século XII até o século XIV, a gente tem a formação dessas monarquias, tá certo? Então vamos lá. Em que contexto essas monarquias elas vão se fortalecer, tá? Então, eu trouxe alguns elementos aqui que vão favorecer o fortalecimento dessa monarquia, né? Está dentro daquele contexto do revigoramento do comércio, né, e das cidades, tá? Então, já é no período da Baixa Idade Média, né, do século XI para cima, né, para frente, que a gente vai ter esse revigoramento do comércio das cidades, tá? É um fator muito importante, né, esse revigoramento do comércio e das cidades que vão... dentro desse contexto, a gente vai ter o surgimento de não o surgimento, mas o fortalecimento desse novo grupo social que é a burguesia. Olha aí o segundo ponto, o surgimento de um novo grupo social que é a burguesia, que está ligada às atividades comerciais, né? Essa burguesia, ela vai se aliar com os reis em várias regiões da Europa, né? Por isso que é importante você entender que o revigoramento do comércio das cidades é que fortalece essa burguesia que vai se aliar com os reis. Professor, e por que a burguesia precisava se aliar com os reis?
Porque a atividade comercial, ela exigia uma dinamicidade, ela precisava ser dinâmica, né? Às vezes o comerciante era um mercador, ele precisava ir de uma região para outra para vender suas mercadorias, né? E ir de uma região para outra era muito complicado na Idade Média, porque você tinha que pagar tarifas, taxas, impostos para cada nobrezinho que tinha um pedaço de terra. Porque quem mandava naquele pedaço de terra eram os nobres, tá? Então você tinha que pagar um pouco para cada um, se você quisesse vender naquela região, nessas regiões. Então, qual é a intenção da burguesia se aliando com os reis? Eles procuram uma figura forte. Professor, o rei não existia? Não, ele existia. O rei sempre existiu. Só que o rei era como um outro nobre, né? E a função dele política era mais em momentos de guerra, né? Em momentos de guerra se reuniam os nobres, né? Você lembra lá daquela piramidezinha social, né? Que a gente sempre faz, né? Em sala de aula. Nos livros de vocês também tem essa pirâmide social sobre a Idade Média, que bota lá os nobres no topo, né? Daquela pirâmide, junto com o clero, e aí os camponeses ficam abaixo, né? Esses nobres, o rei era um nobre, né? Como os outros. Ele tinha um poder maior em momentos de guerra, tá? Onde todos os outros nobres se reuniam e ele liderava o exército, tá bom? Então ele já tinha uma figura importante entre os nobres. Essa burguesia vai procurar fazer essa aliança com o rei porque vê muitas vantagens nessa aliança, tá bom? Então ela vai procurar a proteção, né? E a ajuda em troca de impostos. Aqui qual é a intenção da burguesia? Ela, para se deslocar de um lugar para outro, ela precisa dessa proteção. E um ponto principal é ela pagar somente para uma pessoa, para uma figura, que seria esse rei. Então, o imposto que ela paga em cada região, às vezes trocava de moeda, e era muito complicado para os burgueses, eles acabam pagando somente para uma pessoa, que é o rei, né? Esse imposto que o rei recebe serve para formar um exército profissional, né? Pagar os soldados, serve para proteger, né? A região, tá bom? Então, ela é uma troca, uma aliança que gera uma troca mútua, tá? E assim os reis vão acumulando mais poder, tá bom? Qual é a vantagem, né? Para os burgueses, a gente viu, eles têm a proteção, têm a ajuda em troca de impostos, né? Mas qual seria a vantagem para a nobreza de ter um poder centralizado na figura do rei, já que todos eles eram nobres, né? A nobreza também via uma vantagem nisso, porque, à medida que ela se aproxima do rei, ela tenta manter os seus privilégios, né? O rei, para organizar toda essa estrutura do Estado, né? Ela precisa de funcionários, então ela não vai contratar o burguês, o camponês, né? O monarca ele vai contratar exatamente quem são seus pares, que são os nobres. Então, eles mantêm os privilégios que eles têm, né? Só que aí eles devem uma obediência ao rei, tá? Então, eles recebem pensões, conseguem altos postos no exército real, tá bom? Então, os privilégios é o que a nobreza mantém com a centralização política, tá bom? Então, tem mais um grupo aí, que é os camponeses, né? Qual seria a vantagem para os camponeses, né? Os camponeses, eles viam no rei aquela pessoa que seria capaz de proteger, né? Protegê-los contra os abusos da nobreza, tá bom? Então, eles viam no rei como um pai, né? Depois, mais na frente, a gente vai ver as justificativas, né, para essa centralização do poder, e aí essa figura, né, do rei como um protetor, né, onde todas as pessoas do país são súditos dele, né, são como se fossem filhos, é a família dele. Então tem essa justificativa, né, na mentalidade dos camponeses também, tá bom? Então vamos lá, como é que surge esse Estado moderno? Tá? Ele nasce do gradual fortalecimento do poder do rei, tá bom? Não esqueça disso. Para estabelecer uma moeda única, olha lá, o ponto importante para os burgueses, e leis comuns para todo o reino. Assim, impondo sua autoridade entre todos os súditos
que é garantida por um exército assalariado e permanente. Então, ó, olha só que importante. Aí a gente descreveu como é que surge esse Estado. Tá? Então, ele nasce do fortalecimento do poder do rei, ele vai conseguir estabelecer uma moeda única, as leis comuns, porque em cada regiãozinho nobre tinha uma lei, né? E aí acabou isso, agora existe uma lei só. Tá? E aí essa autoridade, ela é imposta, ela é garantida através de um exército que o rei consegue formar, tá bom? Um exército assalariado. Então não era como os exércitos onde se formavam, chamavam os nobres, né? E esses nobres, somente esses nobres iam lutar nas guerras. Aqui não, o rei ele consegue formar um exército profissional. O que isso quer dizer? Que ele vai pagar um salário para o soldado, né? E os nobres, que antes faziam parte do exército na Idade Média, esses nobres eles só vão assumir os altos postos desse exército, né? Os postos de comando, tá bom? Então é assim que a gente entende o surgimento desse Estado moderno. Tá? Agora vamos falar aqui do absolutismo, que é o reflexo dessa centralização do poder, é como a gente denomina esse governo com um rei com um grande poder, tá? A gente chama de absolutismo. Tá? Como é que a gente pode definir o absolutismo? Ele é um regime político que é caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei, tá bom? Aqui a gente entende o que seria essa grande concentração de poder nas mãos do rei. Quando a gente imagina o nosso regime político, a gente vê que ele é dividido em 3 partes, tá? Isso vocês ainda vão aprofundar o estudo, talvez alguns já tenham até lido alguma coisa a respeito. Mas o nosso sistema, né, político ele é dividido em 3 partes. Tá? O executivo, o judiciário e o legislativo. Né? O executivo administra, né, o Estado, o judiciário ele serve para os processos de julgamento, né, e de crimes, enfim. E o legislativo é aquele que elabora as leis, né, e fiscaliza o poder executivo. Tá? Então, isso aí é um assunto que vocês ainda vão estudar melhor, né, nos próximos anos, no 8º ano, geralmente é no 8º, a gente já começa a falar sobre isso. Mas aqui, para você ter uma compreensão, né, básica, essa concentração de poder que a gente está falando é exatamente porque o rei ele ficava à frente do poder executivo, porque era ele que administrava o Estado, né? O poder legislativo passava pela mão dele também. Então, as leis que eram, vamos dizer assim, aprovadas, tinham que ter a aprovação dele, né? Ele é quem decidia, ele que tinha a palavra final das leis que eram votadas no Estado, tá? E os julgamentos também passavam pela mão dele. Então, por isso que a gente fala que existe uma grande concentração de poder nas mãos do rei, tá certo? E aí, uma dúvida que a gente sempre tem, né, sobre esse absolutismo. E a gente acaba sempre dizendo, porque o poder dele era absoluto, o rei tinha um poder absoluto, ele mandava no poder executivo, no legislativo, no judiciário, ele mandava em tudo, né? E aí eu coloquei essa questão, no absolutismo os reis tinham poder ilimitado, esse poder dele não tinha nenhum limite, ele podia fazer o que ele quisesse? Não, calma aí. Apesar de concentrar uma enorme soma de poder, eles encontravam limitações sim, tá? E aí, nas concepções morais da época, nos costumes da época e na ânsia de poder de alguns de seus ministros, tá bom? Então, o poder dele era ilimitado? Não, não era ilimitado. Existiam uns limites, sim, mas só que eram limites impostos pelos costumes, pelas concepções morais, tá bom? Então, ele não podia fazer o que ele quisesse, tá certo, pessoal? Vamos lá, fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo. Aqui eu trouxe 3 fatores que são muito importantes, né? O aperfeiçoamento da imprensa, né, que é dessa época,
vai consolidar, vai contribuir para o estabelecimento do absolutismo, a reforma protestante e essa política de caça às bruxas. Professor, mas o que isso aí tem a ver mesmo com o fortalecimento do poder, né, dos reis? Então vamos aqui, ó, um por um. O aperfeiçoamento da imprensa. Por que isso é importante? Porque à medida que se começa a divulgar as informações, essas informações elas têm um alcance maior, né? A imprensa ela não existia. A imprensa ela vai fazer com que as informações impressas elas sejam mais rápidas, né? Antes se copiava os livros, antes se copiava tudo à mão. Então era um processo muito lento, muito demorado, muito trabalhoso, né? E aí com a imprensa, né, que vamos dizer assim, foi inventada lá pelo Gutenberg, as informações elas acabam sendo geradas com mais rapidez e são levadas a um número maior de pessoas com muita rapidez, tá bom? Então isso é um fator interessante, muito importante. Como é que a reforma protestante contribuiu para isso? Né? Essa reforma protestante ela contribui porque você diminui o poder do Papa. Esse poder universal, centralizado, ele era o poder do Papa, que estava em todo lugar. E com a reforma protestante, vocês, né, já estudaram, devem saber alguma coisa, você tem vamos dizer assim, um questionamento muito grande desse poder centralizado do Papa, né? E aí acaba revertendo no poder dos reis, tá bom? Então é um fator importante. A política de caça às bruxas aqui está mais ligada aos interiores, ao campo, porque o rei ele promovia, né, por conta do misticismo, era a reforma também, a contra-reforma. Então qualquer pessoa suspeita de bruxaria, e essas suspeitas geralmente estavam no campo, eram levadas aos camponeses e às mulheres, né, principalmente. Então era uma forma do Estado estar presente no campo, tá certo? Então ele acabava confirmando a sua presença ali naquela região tão distante do poder, tá bom? Então vamos aqui para frente. Aqui eu coloquei uma imagem, né, sobre essa caça às bruxas, né? Vamos lá, quem eram os defensores desse absolutismo? Trouxe dois teóricos que são muito importantes, que justificavam esse poder dos reis. O Thomas Hobbes, né, que era um inglês, filósofo inglês, ele é autor do livro Leviatã, e aí nesse livro ele diz, né, o homem era o lobo do homem, né? Ou seja, a humanidade ela precisava ter alguém que controlasse ela, porque se não tivesse um governante, um líder, os interesses de cada um ia entrar em conflito, e aí o homem acabaria constantemente em conflito, em guerra. Então precisava ter uma pessoa para liderar todos, porque essa pessoa era uma pessoa mais sensata para julgar os conflitos, tá certo? Então daí é uma justificativa do porquê que o Estado precisa existir, porquê que o rei precisa existir, tá bom? Então lá, para evitar a destruição da humanidade, os homens renunciaram à liberdade em favor de um único senhor, que é o Estado absolutista. Um outro, aqui a gente vê como uma forma mais contratual, né? Era uma aceitação, um consenso. O Jacques Bossuet, que é um francês, um bispo francês, ele tinha uma outra justificativa, e essa mais ligada para a religiosidade, né? Ele é autor de A Política Tirada da Sagrada Escritura, e para ele o rei tinha um poder divino. Ele governava porque ele era uma pessoa eleita por Deus para governar, era o escolhido por Deus, então tinha uma justificativa divina, tá bom? O direito dele era um direito de governar, era um direito de origem divina, muito diferente da filosofia aqui do Thomas Hobbes, tá bom? Essa prevaleceu no início, né? Quando começaram a se formar essas monarquias, essa ideia de que era uma origem divina prevaleceu. Aos poucos foi sendo substituída pela outra. Agora, como eu disse, vamos falar sobre duas monarquias para exemplificar como é que foi como é que elas foram surgindo, tá? A monarquia inglesa, né? E a monarquia francesa. Vamos primeiro falar da monarquia inglesa. Fatores importantes aí do processo de formação da monarquia inglesa. Quais são esses fatores? Né? A exigência do juramento de fidelidade somente ao rei. Então, na Inglaterra, vocês lembram dessa questão da relação de vassalagem lá na Idade Média?
onde um nobre ele jurava fidelidade ao outro, né? Que era uma coisa muito comum durante a Idade Média, né? E aí, na Inglaterra, o primeiro elemento é esse aí, você só jura fidelidade ao rei. Então, aquela cerimônia, né, das relações do juramento de fidelidade, aquilo ali só acontecia na Inglaterra quando você estava jurando fidelidade agora ao rei, tá? Por isso que eu coloquei essa imagenzinha, tá lá no início, né? Onde tem o rei fazendo a cerimônia, né? Colocando a espada aqui nos ombros, né, do nobre. Então, você só jurava fidelidade ao rei. Outra coisa, todas as questões jurídicas deviam ser julgadas em tribunais reais. Lembra lá do que eu tinha falado anteriormente sobre a questão jurídica? O poder do rei era um poder também judiciário, então não se julgava fora dos tribunais reais. Então o rei ele tinha que ter o conhecimento disso, de todas as questões jurídicas do seu estado. Por último, outro fator muito importante dessa monarquia, da formação da monarquia inglesa, é a assinatura da Magna Carta, que é como se fosse uma constituição, né, que reconhece a representatividade do clero, da nobreza e da burguesia nas tomadas de decisões. Esse aqui é um elemento mais típico da monarquia inglesa, né? A Magna Carta foi como se fosse uma constituição. Ela dava uma limitada nos poderes reais, né? Porque ela gerava uma representatividade dos outros setores, do clero, da burguesia, da nobreza. Então, aqui é o cerne da formação dos parlamentos, né? E na Inglaterra a gente vê essa disputa entre o parlamento e a monarquia muito forte, tá? E aí essa Magna Carta, ela é um elemento típico da formação da monarquia inglesa, tá bom? Não esqueça disso, é como se fosse uma constituição. Na Constituição estão as leis, tá bom? Que todo mundo tinha que seguir, todos os grupos sociais, inclusive o rei, tá bom? O rei ele não ficava à parte dessas leis, ele não era superior a essas leis, tá bom? Ele também tinha que respeitar essas leis. Muitas vezes na Inglaterra os reis não queriam reconhecer a importância, né, da Magna Carta. É por isso que existiam muitas disputas, como eu disse, entre a monarquia e o parlamento, tá bom? Agora vamos aqui para a monarquia francesa, né? A monarquia francesa, os fatores que são importantes no processo de formação da monarquia francesa, só, né, para a gente esclarecer, lembra que aqui a gente está trazendo mais um resumo para vocês, tá bom? Então, às vezes a gente passa muito rápido por um assunto ou outro, no livro de vocês ele tem um mais detalhado, né? E aí, como o nosso tempo aqui é um tempo menor, então eu já trago resumido para vocês, tá certo? O que não impede de você abrir o seu livro lá, consultar, tá bom? Se você tiver essa intenção de se aprofundar mais no assunto, os professores também de vocês, cada professor vai, né, cobrar ou exigir uma coisa diferente. Aqui é um resumo para a gente ter uma visão mais ampla de tudo, tá bom? Então vamos lá, os fatores importantes no processo de formação da monarquia francesa, né? A conquista de feudos, compra de terras dos nobres. Isso aqui é um fator importante, por quê? Porque a monarquia, o próprio rei, ele vai começar a conquistar os feudos, comprar as terras dos nobres, né? Então, como eu disse, o poder era descentralizado na Idade Média, né? Então, cada nobre era dono da sua terra. E aí, aqui no caso da França, os reis eles começam a comprar essas terras dos outros nobres para ampliar o poder e acabando com essas restrições que existiam de uma região para outra, né? Essas barreiras que tinham de uma região para outra e que muitas vezes os burgueses reclamavam, tá bom? Então ele faz isso através dessa compra de terra, conquista de feudos, tá? O estabelecimento dos tribunais reais, né? Do mesmo jeito lá na Inglaterra. Então o rei ele vai fortalecer essa questão jurídica, né? De ter os tribunais reais, onde se levam as questões jurídicas para serem julgadas nesse tribunal, tá bom? Então, por que isso aqui é importante, pessoal? Porque ali você não tem o julgamento de forma escondida, né? Os nobres, geralmente, por conta do poder que eles tinham em cada região, eles tiravam proveito disso. Então, quando acontecia uma questão jurídica a ser julgada, muitas vezes eles abusavam do poder que eles tinham, tá certo? A criação de uma moeda única,
né, que circulasse em todo o reino. Aqui vai começar a se formar as fronteiras desse reino, tá bom? Que até então não existiam. Na Europa toda vai começar a se fortalecer essa ideia das fronteiras. Até onde vai o reino francês? Até onde vai o reino inglês? Tá bom? Então se fortalece ali as fronteiras também. E aí, por último, um fator muito importante é a Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos, que durou muito mais de 100 anos, né? Se eu não me engano, 113 anos, ela está presente também na formação da monarquia inglesa. Tá? Então, ela é muito importante porque ela vai fortalecer... Como os nobres eles acabavam indo para a guerra, enfraquecia demais, eles empobreciam. E aí, nesse contexto, os reis iam se fortalecendo. Tá bom? Então, a Guerra dos 100 Anos enfraqueceu a nobreza. E as guerras religiosas, né, também entre católicos e protestantes, também enfraqueceu a figura dos nobres, né, fortalecendo assim a monarquia francesa. Tá? Eu coloquei ali no iniciozinho, né, a imagem, né, da Joana d'Arc, que também é uma figura muito importante na formação dessa monarquia francesa. Tá bom? Ali é a Joana d'Arc. E aqui é o conflito de São Bartolomeu, né? É um conflito religioso, né, entre os católicos e os huguenotes. Né? Como eu falei, a questão da reforma protestante ela está presente, né, nessa formação dessas monarquias. Tá certo? Então é isso. A gente encerra por aqui a nossa aula, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima e fiquem com Deus, tá? Grande abraço.